Para poder se casar com Nilo Peçanha, ela vai precisar fugir das suas terras de origem, porque a sua família e a alta sociedade simplesmente não aceitavam que uma mulher que vinha de uma família rica se casasse com um homem pobre e negro do Morro do Cocó, do Rio de Janeiro. Mesmo que nessa época o Nilo já fosse formado em Direito e já fosse considerado um possível político proeminente, mesmo assim ela precisou fugir para poder se casar com ele. Você se lembra das campanhas presidenciais para 2018, quando cogitaram a possibilidade de que o ex-presidente do STF, o Joaquim Barbosa, fosse candidato da presidência do Brasil? E ele, inclusive, numa declaração polêmica, falou: será que o Brasil estaria preparado para ter um presidente negro? Algumas pessoas criticaram essa frase do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ela não é uma frase que deveria ser criticada. Se você for parar para pensar, o Brasil só teve um presidente negro, que foi o Nilo Peçanha, que inclusive, quando ele ser criticado pelos órgãos de imprensa pelas suas medidas, era criticado como apelando para a sua tonalidade de pele e para os seus óbvios traços africanos. Também fica evidente o caráter racista da sociedade, da história do Brasil, quando você percebe que o Nilo Peçanha é retratado como sendo branco nos livros didáticos e em muitos documentos da época, o que é muito comum a muitos personagens negros dessa época, que vão sendo branqueados com o tempo. Então, quando estudamos isso, não aprendemos apenas a história do Brasil, também entendemos os fatores sociais, étnicos e raciais que permeavam a nossa história desde aqueles tempos, inclusive até hoje. Isso já nos mostra como que a frase do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal não está completamente equivocada se você for parar para analisar o contexto sociopolítico do Brasil agora, as coisas que temos hoje. Então vamos lá, pessoal. O governo do Nilo Procópio Peçanha, ou simplesmente Nilo Peçanha, vai ser muito curto. Vai de 4 de junho de 1909 até mais ou menos dezembro de 1910. Mas por que esse governo é tão curto? O Nilo Peçanha, que é originário do Rio de Janeiro, ele vai ser eleito como vice do Afonso Pena. Quando o Afonso Pena vai morrer em 1909, ou seja, um ano antes do fim do mandato, quem vai assumir é o seu vice, Nilo Peçanha, que é originário do Rio de Janeiro. O fato de um candidato do Rio de Janeiro ter sido eleito para presidente já era um fator polêmico na época. Porque se você se recorda da questão política da Primeira República Brasileira, você vai se lembrar que quem são os presidentes do Brasil são sempre pessoas ou de São Paulo ou de Minas Gerais, numa alternância de poder entre Minas e São Paulo, que é chamada política do café com leite, que é sustentada por mecanismos como a política dos governadores, o voto de cabresto, o coronelismo, o acordo de Taubaté, entre outros mecanismos que garantiriam sempre o revezamento do poder entre Minas e São Paulo. O fato de um presidente oriundo da classe popular, pobre do Rio de Janeiro, ter sido eleito para presidente da República, já é um fator complicado para a época e vai gerar ainda mais polêmica no final do seu mandato, sobre quando vai chegar o momento dos acordos para a sucessão presidencial, em que o Nilo Peçanha, inclusive, vai apoiar o futuro presidente do Brasil, que é o Hermes da Fonseca. Mas isso vai para o final do vídeo. Primeiramente, vamos focar agora, inicialmente, na vida do Nilo Peçanha, abordando as questões sociais que vão permear a estadia que vai levá-lo a ser presidente do Brasil, e depois iremos falar sobre como foi o mandato do Nilo Peçanha. Mas vamos lá, pessoal, com calma. Primeiramente, temos que saber que o Nilo Peçanha, ele é originário do Morro do Cocó, que é do município do Rio de Janeiro, chamado Campo dos Goitacazes, que é um município do Rio de Janeiro onde o Nilo Peçanha vai crescer, vai nascer, vai crescer, vai se formar em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, é onde ele também vai começar a traçar seus primeiros caminhos políticos, e é quando ele vai conhecer uma mulher chamada Anita, que vai se casar com ele. Anita é o apelido da Ana de Castro Belisário Soares, que vai ser a futura esposa do Nilo Peçanha. Para vocês terem uma ideia, a Anita é originária do seio aristocrático do Rio de Janeiro, ou seja, ela era de uma família rica que tinha ótimas condições de vida. Para poder se casar com o Nilo Peçanha, ela vai precisar fugir das suas terras de origem, porque a sua família e a alta sociedade simplesmente não aceitavam que uma mulher que vinha de uma família rica se casasse com um homem pobre e negro do Morro do Cocó do Rio de Janeiro. Então, para poder se casar com ele, ela vai precisar fugir para poder ficar junto com ele. Mesmo que nessa época o Nilo já fosse formado em Direito e já fosse considerado um possível político proeminente, mesmo assim ela precisou fugir para poder se casar com ele. Isso evidencia o quanto aquela sociedade pós-abolição da escravidão, que não está tão longe,
Porque se você parar para pensar, a abolição da escravidão de 1888 estava bem perto já desse período de 1909 a 1910. Isso evidenciou como essa sociedade era racista, preconceituosa, e o que ela pudesse fazer para colocar obstáculos na ascensão da população negra, ela iria fazer. Outro fator que vai evidenciar isso são as charges que eram publicadas nos jornais com o objetivo de atingir o Nilo Peçanha. Para você ter uma ideia, quando os jornais queriam criticar o Nilo Peçanha, eles costumavam apelar para a cor da pele do Nilo, chamando-o de mulato, ou então apelavam para os traços negros que o Nilo Peçanha tinha. Isso atingiu de tal forma a pessoa do Nilo e a família do Nilo, que mesmo as primeiras biografias que falavam da vida do Nilo Peçanha tentavam não tocar no assunto étnico-racial ou mesmo negavam as origens étnicas do presidente. O próprio presidente negro, o próprio presidente Nilo não gostava de admitir que ele era negro. E as fotografias, isso inclusive é debatido pelos historiadores, pessoal. Muitas das fotografias que eram tiradas do Nilo para ir para revistas, jornais, livros de história futuramente, costumavam passar por uma edição que tentavam clarear a pele do presidente ou disfarçar ao máximo seus traços negros que evidenciavam a sua ascendência étnica africana. Isso por si só já mostra que não apenas uma sociedade não aceitava um político negro, como o próprio Nilo Peçanha e a sua família não aceitavam, não tinham facilidade para aceitar suas origens étnicas, o próprio Nilo não tinha facilidade para aceitar suas origens negras. Muitas entrevistas da época mostram que o Nilo inclusive falava com orgulho que ele era pobre, que ele veio do Morro do Cocó no Rio de Janeiro e foi ascendendo graças aos seus estudos, mas não admitia que ele era negro. Para o Nilo mesmo, era preferível admitir que era pobre do que admitir que era negro. Isso mostra a fragilidade da inserção social das pessoas negras naquela época em cargos altos, ou mesmo a dificuldade em aceitar-se perante um padrão de beleza pré-estabelecido pela mídia. Se vocês pararem para pensar, a própria Europa naquele momento está colonizando a África no chamado imperialismo ou neocolonialismo, transformando os países da África ou em protetorados, ou em colônias, ou regiões de controle direto dos reinos europeus. Esse tipo de colonização, inclusive, está muito longe de acabar, pessoal, só vai acabar depois da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos voltar aqui para o tema da aula, pessoal. O Nilo Peçanha ele vai governar de 14 de junho de 1909 até dezembro de 1910. Ele vai assumir após a morte do sexto presidente do Brasil, que era o presidente Afonso Pena, que, como eu expliquei no vídeo anterior, curiosamente vai morrer pouco tempo depois que o seu próprio filho morreu. Possivelmente a morte do filho vai abater suficientemente o presidente para que ele não resistisse à doença que ele estava no momento. Em 1890, Afonso Pena foi eleito para a Assembleia Constituinte. Em 1903, a sua escalada política elevou-se de grau, quando ele foi eleito primeiro para senador e depois para presidente do estado do Rio de Janeiro. Lembrando que até então não falamos governadores dos estados, falamos presidentes dos estados. Os estados que até então chamavam-se anteriormente de províncias durante o período do Império. Mas vamos lá, pessoal. Em 1906, você vai ter o início das campanhas presidenciais, que acontecem separadamente das campanhas para vice-presidente. Concomitantemente à vitória do Afonso Pena, você vai ter a vitória do Nilo Peçanha como vice-presidente do mineiro Afonso Pena. Lembrando que o Nilo Peçanha, que é o sexto presidente e futuro sétimo presidente do Brasil, é carioca do Rio de Janeiro e originário das camadas pobres do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Nilo Peçanha, ele nasceu no Morro do Cocó, vai estudar no Colégio Dom Pedro II, depois vai se formar pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, e depois ele vai escalando degraus políticos até finalmente ter condições de participar para as campanhas presidenciais para vice-presidente. Obviamente ele não participou diretamente para presidente, porque precisava ser um candidato mineiro e um candidato paulista, sempre naquele revezamento do poder, de paulistas e mineiros. Porém, após a morte do mineiro Afonso Pena, quem vai assumir é o carioca Nilo Peçanha. Bem, pessoal, inicialmente o Nilo Peçanha ele vai dar continuidade ao projeto do Afonso Pena de integrar as partes do Brasil. Lembra da minha aula anterior, quando eu falei que o Afonso Pena ele vai apoiar as expedições do Marechal Cândido Rondon, que levou o fio telégrafo à Amazônia e conseguiu conectar o estado do Amazonas ao restante do Brasil, o que vai desagradar algumas partes da elite política do Brasil, que queriam que os presidentes fizessem projetos apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pois é, o Nilo Peçanha vai continuar
trilhando o caminho já iniciado pelo Afonso Pena, de fazer também política para outras regiões do Brasil. Porém, o Nilo Peçanha, ele vai além, ele vai fazer mais coisas ainda, que vai desagradar alguns membros da elite, porém vai agradar outras. O Nilo Peçanha, ele vai aumentar de 12,4% para 18,5% o investimento capital na indústria brasileira. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, em que eu falo sobre as primeiras indústrias brasileiras, que o Brasil vinha buscando uma pequena industrialização desde meados do Império Brasileiro, e o Brasil vinha investindo em bens de primeira necessidade, como a indústria alimentícia, a indústria das roupas, indústria de bebidas, indústria do sabão, e esse grau de investimento em industrialização do Brasil vai aumentar para 18,5%, inclusive vai ter, nesse momento, os primeiros passos da indústria siderúrgica. Como eu falei, São Paulo, nesse momento, já trilhava os primeiros passos que o transformaria na década de 60 no principal parque industrial da América Latina. Mas não é apenas isso que o Nilo Peçanha vai fazer. Uma das coisas que vai marcar o governo do Nilo Peçanha, que inclusive vai consagrar ele em 2011 como patrono da educação profissional e tecnológica do Brasil, é o fato de que o Nilo Peçanha vai investir na criação das primeiras escolas de aprendizes e artífices. Esse é um dos os futuros Cefetes, né, que são as escolas técnicos profissionais. Enfim, pessoal, esse foi o nosso 7º presidente da República, Nilo Peçanha, um cara que nós não tínhamos muita coisa para falar, porque teve um mandato muito curto, apesar de muito curto, muito polêmico, um cara de origens humildes, pobre, mas que com muito estudo, esforço e dedicação conseguiu ascender socialmente. Inclusive, o Gilberto Freire, um intelectual da época, se referia a ele como alguém muito sagaz, esperto, que conseguiu ascender socialmente com sua inteligência. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo e acha que ele pode ser útil para você ou para o seu amigo que está estudando para o Enem, para os demais vestibulares ou para melhorar o desempenho nas provas escolares, então eu peço que você curta esse vídeo, se for possível comente e marque um amigo. Dessa maneira você ajuda o canal a crescer, a alcançar mais pessoas, você me ajuda a voltar aqui e gravar mais vídeos, porque uma única videoaula como essa me faz gastar um tempo gigantesco e um tempo muito grande de pesquisa, roteirização e edição do vídeo. Se for possível, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Obrigado!